Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, glória a Deus pela sua vida. Como você tem passado aí, reinando em vida, sejam bem-vindos. Bom, antes de começar, né, eu tenho algumas coisas a tratar, eu estou muito feliz hoje, né, muito feliz, como todos os dias, né, todos os dias sempre é o melhor dia para se viver, e hoje não foi diferente, e amanhã muito mais. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, tenham acompanhado a nossa mensagem, está gostando do que está ouvindo. Essa mensagem tem feito você pensar, tem feito você argumentos para você buscar na palavra, porque eu quero te dar argumentos para que você vá lá na palavra. Não venha com subjeções, não venha com filosofia, não. Seja humilde, vá lá procurar na Bíblia. A Bíblia vai te mostrar que tudo que nós estamos falando dentro de um contexto bíblico. Ninguém aqui está falando besteira. Eu sei que é muito difícil, tem gente que às vezes fica irritada, né? Não sei porquê, né? Porque ouve algo diferente do que já ouviu e de repente não suporta. Mas vá lá e veja. Então se inscreva no nosso canal. Faça como hoje, 24 mil pessoas, mais aí, pouco mais de 24.200. Estamos nos aproximando de números maravilhosos, né? Então se inscrevam, já deixa o seu like, comentem, tá bom? Compartilhe a mensagem. E se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar o sininho aí. Tá legal, queridos? Bom, olha, eu tenho algumas coisas a tratar com vocês antes de entrar na mensagem de hoje, que é a terceira parte, onde nós estamos abordando a vinda de Jesus, né, abençoados? Estamos falando da vinda de Cristo. E Jesus, quando esteve aqui entre nós, nunca disse que a sua vinda se referia a levar ninguém para o céu. Essa é a grande verdade. E a verdade bíblica, né? Jesus falou, tanto que eu até desafiei alguns abençoados aí na última mensagem, e para botar aí nos comentários textos bíblicos dizendo, Jesus falando, eu vou levar vocês para o céu. Jesus nunca falou isso. E é engraçado que o sistema, isso está incutido na nossa mente, a gente vai procurar, não está na Bíblia não? Não, não tem. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes disso eu gostaria de falar com vocês, tá? Sobre o nosso livro, que você já conhece, que é A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. É um livro que já foi lançado desde janeiro, se não me engano, né? É um sucesso tremendo, e eu fui procurado por uma empresa, olha só que legal, né? É a segunda empresa que eu já fui procurado, a primeira eu fechei, eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá? Sobre isso. Então, é uma grande empresa, uma grande editora de livros que se interessou em estar colocando em seu mix de produtos, né? De materiais de livros, o nosso livro, olha só. Imagina esse livro sendo distribuído em todas as livrarias do Brasil. Imagina a gente participando de grandes eventos literários. Imagina, meus queridos, isso é o que eu falo. Vocês acham que eu não vou fechar com a empresa? Claro, é claro que eu vou fechar. Eu não posso ser uma pessoa que olhe para trás. Não, eu vou trazer, isso vai trazer benefícios para nós hoje, que queremos nos reunir. Eu canso de falar isso, eu quero me reunir com vocês. Eu não tenho hoje nem microfone. Então, eu preciso. Então, se as empresas estão me procurando, eu vou abrir para elas, sim, não tem esse negócio não. E a ideia é mais e mais ainda a gente trabalhar sério, que é o que a gente fazemos aqui, e isso vai chamar a atenção das empresas. Olha, tem um grupo ali que está se reunindo, que está acontecendo as coisas, que vamos chegar ali, né? Vocês vão ver. Então, abençoado, se você ainda não adquiriu esse livro, você não sabe o que você está perdendo. Pessoas estão sendo livres, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão dormindo melhor, pessoas estão trabalhando melhor, pessoas estão produzindo melhor. O Brasil há de ser uma nação próspera e rica, eu recebo isso. Depois que esse evangelho tiver lá, 90% das pessoas dentro desse evangelho. Vamos ser pessoas livres, pessoas sábias, sensatas. Não um grupo aí que a gente está vendo que, meu Deus, a culpa não é deles, não. A culpa são muitos dos líderes que hoje estudam. Não digo nem os líderes que não estudam, porque eles vão repetir isso aí. Mas tem muita gente que estuda, sabe que está errado e não fala que está errado. É preciso se levantar esses homens. E nós estamos aqui para fazer essa diferença. Então, se você quiser, eu te desafio, adquira esse livro, abençoado, você vai mudar de vida. Isso que tem acontecido. Ah, André, como é que eu faço para adquirir esse livro? Entre em contato comigo, tá bom? Eu vou te passar todas as informações. Ou então aguarde aí a gente fechar com essa grande editora para ter na sua cidade, na livraria da sua cidade, o nosso livro. Já pensou, queridos? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, abençoados, isso é o próprio Senhor se movendo, porque eu sei que a vontade de Deus, Deus já predestinou o nosso encontro antes da fundação do mundo. Eu recebo que vai ser quanto antes,
eu penso, tá bom? Bom, então a outra grande notícia é que há uns tempo atrás, digo há umas semanas, né, fui procurado pela empresa chamada Montink, tá aí o nome da empresa, vou colocar aqui, eu vou tirar o livro, tá? Tá aqui a empresa Montink. Essa empresa aí, ela tem 30 anos no mercado de camisas, né? A história deles é até legal. Depois eu vou passar o link para vocês verem a história, como é que eles foram desenvolvendo os produtos dele, né? Então tá mais de 30 anos no mercado, uma empresa que trabalha com qualidade, né? Uma empresa Por que eu tô falando isso? Porque olha só, vocês sabem que sempre eu sempre quando eu posso, eu estou colocando as camisetas aqui, olha. Igual essa daqui, salvo, sempre salvo. Igual essa daqui, olha, esse daqui, ó. Quando a graça é pura, deixa eu botar. Vou botar assim. Quando a graça é pura, o diabo está morto, não há mais pecado e Cristo já voltou. Então são camisas que chamam a atenção. Muitos abençoados quando me procuravam, né, André, poxa, eu quero adquirir essa camisa, você faz ela? Então eu sempre ficava de fazer, eu não conseguia fazer. Por quê? Abençoado, há um custo envolvido nisso aí e eu não tenho hoje capital para estar fazendo isso. Queria eu hoje estar fazendo isso, mas eu não tenho. Então essa empresa nos procurou, né, e ela vai oferecer o próprio mecanismo que ela já tem no mercado para estampar as nossas camisetas. Olha só. Que legal, que legal, muito legal, abençoados. Então fiquei maravilhado, eu nem acreditei, né? Só pode ser o Senhor abrindo as portas aí para nós. Então, vai ser tudo por eles. Entrega rápida, tá? 7 dias úteis, a promessa deles de entregar as camisas na casa de vocês, tá legal? Na residência. Parcela em 12 vezes no cartão, olha só que legal, tá? As estampas são de alta qualidade, as estampas sou eu que estou fazendo, mas a camisa, o material é de ótima qualidade. Eles têm tudo, boné, camiseta, agasalho, avental, eles têm avental, caneca, eu já falei, né, caneca, pôster, vai ser possível fazer pôster. E mais um detalhezinho, o Bruno, que é o presidente lá, o CEO dessa empresa, da Montink, ele falou o seguinte, André, o pessoal seu, eu vou fazer o seguinte, se eles quiserem uma camisa personalizada, eu faço. Mas eu falei assim, você faz uma só, Bruno? Eu faço uma só, não tem problema, olha só que legal. Então, de repente, você vê lá uma estampa, né, que você sempre quis botar, aquela estampa com seu nome, sei lá, aniversário, alguma coisa, você poderá fazer com a Montink, olha que legal, uma coisa personalizada. É só me procurar aí no WhatsApp, tá bom? Que eu vou estar fornecendo para vocês como vai ser esse processo aí, para que vocês possam fazer essa estampa para ter uma camisa personalizada aí no que vocês quiserem. Tá legal? Então eu achei muito legal. Então hoje nós somos parceira Graça Pura e a Montink, nós somos parceiros e estamos aqui para dar o start disso tudo. Nós temos um site, olha só, abençoado, eles criaram um site para nós. O site está aí, olha, lojadobem.shops. Já está tudo lá. Você pode ir lá agora e conferir e adquirir agora. Já está disponível várias estampas já, abençoado, já está lá. Uma mais linda que a outra. Eu vou mostrar para vocês um videozinho aí que mandaram para gente. Que eu vou mostrar tudo, mais ou menos tudo, né? Porque tem muita coisa lá no site que não dá para mostrar aqui nesse curto espaço de tempo, tá bom? Então, tá aí, tá bom? E uma coisa aqui também, legal, tá? O Bruno falou o seguinte, André, avisa eles aí que essa semana eu vou estar dando um desconto para eles de 10%. Então, para quem for adquirir, fechar lá, comprar as camisetas, né, com as estampas, dizeres da graça, vai ganhar, digitando aí esse cupom Jesus Voltou 10. Você finalizou, comprou lá 3 camisas, finalizou, aí lá tem um local para colocar o cupom, botou esse aí, ó, Jesus Voltou 10, você vai adquirir 10%. Olha que legal, abençoado, que bacana, né? E olha, vamos estar no Brasil todo, no mundo. Vai estar apresentando aí as nossas camisetas. Eu já encomendei algumas, né? Ele vai mandar para mim aqui, eu vou mostrar para vocês quando eu receber. As estampas estão maravilhosas. Eu vou colocar o videozinho aí para que vocês vejam melhor isso que eu estou falando, tá bom? Um vídeo rápido e já estou voltando já. Olha essa estampa aí, abençoado, foi o que eu mais gostei, olha.
Salvando a minha família da religião. Essa daí eu quero. Olha, abençoado. Que tremendo, hein? Imagina você na cidade aí, abençoado, que você mora fazendo sucesso aí com essas camisas. Imagina, queridos. Imagina. Glória a Deus aí. E mais uma vez, obrigado a Montink. Vai lá, confere lá o nosso site, tá? Tá aí o site mais uma vez para você. E o cupom de desconto. Assim que vocês entram no site, já aparece lá em cima, né? No site, esse cupom aí oferecendo a vocês 10% de desconto. Essa é a grande novidade. Muito obrigado a Montink, ao Bruno, tá? E a todos os abençoados que trabalham aí na Montink, tá? Que é uma camisaria forte aqui no Brasil. Muito obrigado. E vamos ter mais coisas aí. Glória a Deus por isso, né? Bom, então vamos ao tema de hoje. Finalmente, né, abençoados? Hoje, na terceira parte, nós vamos continuar analisando o texto em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4. E vamos aí continuar mostrando que a ideia da vinda de Jesus, da vinda de Cristo, biblicamente falando, nunca foi levar ninguém ao céu. Nós estamos vendo que o mundo nunca será destruído, pelo menos no que tange aos escritos bíblicos. E hoje vamos analisar uma passagem que o apóstolo Pedro disse que os elementos se desfarão, dando ideia de que o mundo um dia será destruído. Será? É por isso que eu sempre falo, vem para a graça que eu te explico. Então, meus amados irmãos, vamos começar aí lendo, né? Lá em Pedro, na carta de Paulo, na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13, e já estamos aí. E diz ali o texto: Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Olha aí, André. Caramba, e agora, hein? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amados, o que esse texto aí nos remete? A chegada ao mundo de uma nova aliança, e não da destruição. O que, André? Tá tão claro isso aí, né? Os elementos, tá doido, André? Que aliança que nada. Amados, veja, verso 1 diz que os céus e terra passarão. Diz que a terra e as obras, né? Isso aí se referindo o quê? A lei de Moisés. Deixa eu voltar aqui a primeira parte desse versículo para que a gente acompanhe junto. Tá ali, ó. Céus e terra passarão, né? Desaparecerão. Isso aí quer dizer o quê? A lei de Moisés desaparecendo. E por que desapareceria a lei de Moisés? Por causa da queda do templo, que aconteceu no ano 70. Isso marca o fim de uma dispensação. Uma vez que tudo será desfeito, aguardando a vinda de Deus, como no Antigo Testamento, lembram? Lembram quando Deus se referia, né? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, que é melhor. Vocês lembram quando, eu já citei isso em outros vídeos, quando dizia, por exemplo, que Deus estava vindo nas nuvens com poder e glória? Não é verdade? Vocês lembram disso? Então, se trata, essa vinda de Deus, né, lá no Antigo Testamento, se trata de uma figura simbólica e não literal. Porque se a vinda de Deus, lá do Antigo Pacto, teria que ser igual à de Apocalipse, com a vinda de Jesus, que aqui na carta de Pedro está falando sobre isso, né? Quando Jesus disse, por exemplo, que teríamos que questionar no Antigo Testamento, e ninguém viu Deus no Antigo Testamento, todos aceitam, não é verdade? Por exemplo, quando você lê lá uma passagem, que eu esqueci, não sei se é em Zacarias que diz, ou Isaías, que Deus estava vindo sobre as nuvens, ninguém questiona isso. Ninguém fala, está escrito, quem falou que viu Deus no Antigo Pacto? Então isso é mentira. Deus então não veio. Nós estamos tratando de linguagem simbólica judaica. Quando Deus falava que viria sobre as nuvens, ele não estava se referindo que ele viria de forma visível. E a Apocalipse é a mesma coisa. Como é que agora o povo que vive 2000 anos depois da queda do templo, que somos nós, quer ver Deus, quer ver Jesus vindo?
Por isso, queridos, que nós não podemos desassociar o Novo Testamento do Antigo Testamento. Não podemos entender que o fato de Jesus ter nascido, não podemos ignorar a lei e os profetas. Não foi porque Jesus nasceu, nós devemos ignorar. Não podemos passar por cima da cultura de um povo que escreveu a Bíblia. Temos que respeitar. E o texto continua falando em céus incendiados e os elementos, ou seja, tudo se derretendo com calor. Nós não podemos ler isto e interpretar como algo literal. É por isso que esse povo aí, que está hoje dentro do cristianismo tradicional, acreditam em tudo. Satanás é o mito do sistema religioso. E é um adjetivo. Eles criaram um ser. A ceia do Senhor, por exemplo, é outra coisa descontextualizada. É uma coisa que fazendo menção à Páscoa judaica, fora do tempo. Foi isso que Jesus fez. Jejum, obras de duro trato com o corpo. Até o próprio Deus falava nas profecias que isso lhe dava nojo. E fica o povo fazendo jejum. Abluções com água, copo de água na oração das 18 horas, muito comum. Batismos, dízimos, tudo descontextualizado. Assim está o sistema. Isso tudo por quê? Desassociaram o passado daquele passado. Passaram por cima. Inventaram um novo passado inspirado, um novo futuro inspirado no... um presente inspirado no velho. Ao ignorar o passado do Antigo Testamento, criou-se uma mentalidade diferente da Bíblia. Entenderam? O apóstolo Pedro está dizendo nessa passagem que aqueles leitores que possuiriam novos céus e nova terra daqueles dias, eles passariam entre um pacto e outro. Veja como ele se coloca no tempo que ele está escrevendo. Vamos ler. 2 Pedro, lá, somente o versículo 13. Vocês vão entender. Olha aí. Nós, porém, significando o quê? Falando daquele povo para aquele povo. Nós aqui. Segundo a promessa de Deus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Aí tem abençoados que diz assim, não, sabe o que é isso aí? Era porque eles tinham essa expectativa também, que poderia acontecer naqueles dias. É por isso que eles escreveram isso. Sim, querido. Porém, se pensarmos assim, estaremos o quê? Separando a Bíblia de seu tempo. Então há muitas evidências para que pensemos que isto não é algo subjetivo, não é algo da expectativa deles, não. Até porque a vinda de Jesus não começa a ser desenhada em seu nascimento, nem muito menos Pedro está aí dando um outro sentido à vinda de Jesus. Tudo é uma correlação. O que Pedro escreve aí está escrito nas Escrituras, na lei e nos profetas. Há uma sinergia, há uma correlação, há um sentido temporal nisto. Amados, agora pensem comigo, se tudo da expectativa gerada da vinda de Jesus não fosse para aqueles dias, depois de tudo que se sabia sobre a lei e os profetas, depois veio Jesus e disse que seria o tempo de uma geração. Nós não podemos achar que isso aí era uma coisa para os dias de hoje. Jesus disse que seria o tempo de uma geração. Uma geração o quê? Judaica. Depois veio Paulo também, corrobora com isso. Depois veio Pedro, João no Apocalipse. Amados, se tudo isso era somente expectativa, na verdade aquele povo quando ouvia que iria acontecer rapidamente, né, que, conforme diz o texto aí, rapidamente, sempre que a gente fala sobre a vinda de Jesus, todos eles falam, não, Jesus está vindo rápido. Será em pouco tempo. Então eles estavam sendo enganados? Aquele povo? O que é mais fácil aceitar? Que quem foi enganado foi nós? Ou eles? Porque um dia também fomos futuristas e nos ensinaram isto, a esperar a vinda de Jesus em algo totalmente descontextualizado da Bíblia para o futuro. Ou eles já estavam sendo enganados por Pedro, João, Paulo, Jesus? O Antigo Testamento todo é uma mentira. Então, abençoado, quem foi enganado? Nós ou eles? Claro que foi nós, foi a gente. Porque tudo hoje, se formos atribuir a vinda de Jesus, tudo hoje está fora do tempo. Mas outros irmãos do sistema religioso, tentando desfazer do certo, dizem assim para nós.
Ah, André, que isso aí se refere à ressurreição dos mortos. Eles seriam ressurretos e teriam que esperar mais um pouco. Por isso que Pedro falou isso, nós porém. Umas coisas loucas e sem sentido que a gente ouve. Por isso que o povo está como está. E olha, sem falar que eles nem aguentam ouvir falar da vinda de Jesus. Hoje, se alguém dentro das igrejas pregar sobre a vinda de Jesus, não fica ninguém. Então, seria para aqueles dias que tudo se cumpriria. Porque não tem razão de se arrepender nos dias de hoje. E mais uma coisa, Paulo foi chamado aos gentios para a reconciliação. Se não houve a vinda de Cristo, a reconciliação não aconteceu. Essa é a verdade. Como é que alguém te faz uma promessa e não te dá em vida o que prometeu? Assim está o sistema religioso, né? Esperando a promessa que já aconteceu, uma promessa vencida há 2000 anos. Só lembrando, queridos, que essa carta aqui foi escrita no ano 65 depois de Cristo, tá legal? Então o que se aguardava era a remoção de uma justiça pelas obras e a entrada de outra, a justiça pela fé sem obras. Porque a lei se tornou mal, porque ela não conseguia aperfeiçoar ninguém, por causa da carne. Então a vinda de Jesus está relacionada ao teu espírito e não à carne. Está relacionada à destruição desse mundo fraco de obras lá daqueles dias e à entrada de poderosos novos céus e nova terra. E por que vivemos tempos poderosos, queridos? Porque, por exemplo, não se pode mais entrar em condenação. Então, os tempos que vivemos são tempos poderosos. A lei saiu de cena. O sangue dos animais saiu de cena. E entrou o quê? Um sacrifício perfeito que nos tornou santificado para sempre. Esse é o poder de novos céus e nova terra. E isso é bem mais poderoso do que a destruição de 10 planetas iguais ao nosso. E isso não é mensurável, essa salvação. O mundo, na verdade, queridos, precisa saber disso. Para todos mudarem de postura. Porque tudo que se faz hoje, no mundo atual, se faz por ganância. As pessoas pensam que o mundo vai acabar. E isso gera uma mentalidade pobre, uma mentalidade de escassez. E o que acontece com isso? Aí aquele ditado entra em ação, né? Farinha pouca, meu pirão é pequeno. Aí as pessoas andam por aí na cabeça com a lei do Gerson. Sabe qual é a lei do Gerson? É aquela que quer levar vantagem sobre tudo. E aí vivemos um mar de corrupção, porque é o que acontece, gerou essa mentalidade fraca, débil. Assim está o mundo com essa carga. Por quê? Porque um grupo de religiosos não querem mudar o seu posicionamento e leva as pessoas a viverem essa pobreza. Mas agora observem aí a palavra elemento, tá? No texto de 2 Pedro, vamos ler 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 e depois o versículo 11 e 12. Vamos ler aí, 2 Pedro, e vai aparecer essa palavra elemento aí que eu quero destacar e falar um pouco dela com vocês. Tá legal? Tá ali. O dia do Senhor virá como ladrão, naquele dia o céu e a terra passarão, e aparece aí elementos. Né? Essa palavra em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, quer dizer stoichion, tá? E mais também no versículo 12, mais precisamente, aparece novamente essa palavra elemento, tá ali, para vocês conferirem, olha. A palavra lá, os elementos se derreterão pelo calor. Mais uma vez aparece essa palavra em grego chamada stoichion. Mas se formos entender essa palavra elemento pelo viés da língua portuguesa, e é isso que o sistema faz, devemos entender que ali está falando de 4 elementos que é formado todas as coisas. Vamos ver. A palavra elemento em português quer dizer isso aqui, ó. E não tem nada a ver com aquele texto. Mas se nós formos lá procurar, não, André, vai lá ver elementos. O português está dizendo que é a coisa que pertence ao universo físico, é água, ar, terra e fogo. Então, Pedro está realmente dizendo o fim do mundo, os elementos está aí. Ou seja, toda a matéria viva é composta por um desses 4 elementos. E nessa passagem aí, queridos, devido ao contexto, nos faz inclinar realmente que está se referindo aos astros como Sol, Lua, Terra, Cometa, enfim, não é isso? E reforça mais ainda essa ideia de fim de mundo. Só que essa parte aí da Bíblia foi escrita em grego, não em português. Ou seja, nos enganaram de novo. Então o que temos que fazer? Analisar essa palavra em grego. E essa palavra aí, queridos, aparece 7 vezes no Novo Testamento.
E você sabe o que ela quer dizer, queridos? Vou colocar para vocês. Pasmem os senhores. Tá aí. A palavra grega é aquela ali, se lê stoichon, tá? Definição, os elementos do conhecimento. Tem nada a ver com terra, ar, fogo, não tem nada a ver, queridos. Tá ali. Uso, propriamente fundamentos, como os componentes básicos de uma filosofia. Olha aí, primeiros princípios como os fundamentos básicos do cristianismo. É algo que tem a ver com conhecimento, com entendimento. Isso aí tem alguma coisa a ver com os elementos do cosmos? Tem nada a ver. Isso aí tem a ver o quê? Com a mudança de pactos que nós estamos falando, mudança de pensamento. É por isso, meu irmão, que devemos ter muito cuidado quando alguém do sistema religioso se levanta principalmente para mostrar textos para vocês sem o devido contexto da língua original em que foi escrito. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Eu estou aqui enganando vocês? Eu estou mentindo para vocês? Eu estou querendo te enganar? Mostrando isso? Eu é que sou o falso profeta? Quem é o falso profeta? Eles nunca te mostraram isso. Não precisa nem pensar muito, queridos. É o que disse o nosso irmão, é o que sempre diz o nosso irmão José Roberto Lupe, quero mandar um abraço para ele, lá de Praia Grande, São Paulo. Está sempre acompanhando a gente, sempre que possível, ele sempre comenta. Ele sempre diz o quê? Contra fatos não há argumentos. É isso aí, eu estou mostrando fatos. Agora, se você quiser continuar pensando assim, que é algo como o cosmos nessa passagem, que o mundo vai acabar, o problema é todo seu. É querer continuar distorcendo o rabo da porca. Você não vai conseguir distorcer o rabo da porca. Então não podemos desassociar as profecias do Antigo Testamento, não podemos deixar de observar a lei de Moisés, não no que tange a cumprir, porque ninguém faz isso hoje, é observar o que ela trazia ao mundo e ela mesma apontava para um fim. Eu não posso pegar essa passagem de Pedro, sentar em cima dela igual um turrão, um ignorante, e olhar para o futuro, olhar para aquilo que eu sei hoje sobre céus e terra. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que descer do meu pedestal e ir lá no Antigo Testamento, estudar os pactos, tenho que entender de profecias, tenho que entender o que era a lei, porque isso é a luz para se entender esses textos do Novo Testamento. Vamos observar aqui dois pontos aqui, ou dois exemplos de onde essa palavra foi usada. A primeira foi Gálatas capítulo 4, versículo 9. Tá, stoichon. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, stoichon, tá aí. Fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Colossenses capítulo 2, versículo 20, tá aí para vocês. Se, pois, estáis mortos quanto aos elementos, os rudimentos, stoichon, tá aí. Por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não comam? Você sabe aí o final dessa passagem. Qual era o rudimento do mundo aí? É algo para os dias de hoje? Ar, terra, fogo e ar? Não! Paulo aqui aponta para a lei de Moisés. Eu posso dizer nessa frase que os elementos é água, conforme eu falei? Não. Vocês estão entendendo, queridos? Examinai as escrituras, meu irmão. Procure as vezes que a palavra aparece aí no Novo Testamento e você verá que todas elas se referem a um contexto de rudimentos e elementos de coisas referentes à legislação daqueles dias que era a lei. Lá Pedro também estava usando figuras simbólicas do mundo judaico, queridos, para se referir a novos céus e nova terra. Quando ele crava essa palavra elementos, ele tira qualquer chance disso aqui poder ser aplicado nos dias de hoje. Portanto, meus irmãos, isso aqui foi para aqueles dias e ponto final. E nada tem a ver com a destruição do planeta Terra nos dias de hoje. Logo, a vinda de Jesus nunca teve nada relacionado à destruição do mundo e nem tampouco ele veio para levar as pessoas para o céu. O fator mudança é aqui e agora. É nesse momento. Depois, na morte, quando morrermos, aí é outra história. E a própria Bíblia não deixa muita margem para que a gente possa especular muito sobre a vida pós-morte. Não dá. O povo do sistema está igual a Judas, já viu? Por quê? Judas que traiu Jesus. Por quê? Porque Judas achava que Jesus veio para montar um exército contra a opressão de Roma. Muito pelo contrário, ele veio dizer que esse exército romano é que marcharia sobre Jerusalém, destruindo por completo. E aí o que aconteceu a Judas? Vocês sabem, a história diz o que houve.
Por isso que muitos religiosos hoje, cristãos do sistema, não aguentam o nosso discurso. Para muitos deles é melhor morrer do que acreditar que realmente Jesus já veio. Vocês veem nos comentários deles. Eles escrevem, já teve irmão que colocou aí do sistema, se não existe diabo, não existe Deus. Eles não conseguem viver, não conseguem se entender sem esse antagonismo entre Deus e o diabo, entre luz e trevas, bem e mal, sendo que essas coisas são argumentos de Deus para a correção. Eles entendem que há um Deus bom e um Deus mau. É isso que levou esse anacronismo religioso de hoje ao sistema religioso, fazer as pessoas viverem dessa maneira. Nós estamos encerrando, queridos, mas antes, eu gostaria de fazer uma colocação aqui com vocês, tá? A data que foi escrito o livro de Apocalipse, isso é muito importante. A data que foi escrito o livro de Apocalipse foi entre 65 e 68 depois de Cristo. Atenção. Muitos do sistema religioso, devido a um erro gravíssimo de tempo, entendem que esse livro foi escrito durante o reinado do imperador Domiciano, que foi em 95 depois de Cristo. Lá na sua ortodoxia, o sistema, eles entendem dessa maneira. E isso é um erro gravíssimo. Sendo que eles não assumem isso, preferem ficar com essa data errada. Porque se eles assumirem que a primeira data entre 65 e 68 é a verdadeira, eles vão ter que dar conta da vinda de Cristo já ter acontecido e Apocalipse ter se cumprido. E para impedir que a verdade venha à tona, eles continuam sustentando esse erro. Eles afirmam que Apocalipse foi escrito no ano de 95. E um dos relatos que quebra esse pensamento do sistema, e um dos relatos foi quando o anjo mandou João medir o templo. Se o anjo mandou João medir o templo, ele viu as pessoas, inclusive, lá dentro. Era porque o templo estava de pé. Se o livro foi escrito em 95, o templo já tinha sido derrubado. Mas eu tenho um vídeo aqui que eu tratei somente dessa questão da datação de Apocalipse. Vai lá e veja, tá legal? O que eu quero dizer com isso? E quando João escreve as 7 comunidades da Ásia, ele leva em consideração o que é dito aonde? Na lei e nos profetas. O que João quis dizer era que a dispensação da lei, que consistia em obras para a carne, estava passando. O próprio apóstolo Paulo fala sobre essa remoção. Romanos, Gálatas, Hebreus. Saiu as obras que justificava, que nunca alcançou o seu objetivo, e entrou a fé sem as obras da lei. Estamos num tempo que já fomos justificados. É disso que trata a vinda de Jesus. A verdade é, queridos, que esse assunto é bem suave para nós, porque nós entendemos, tá? Porque se tratava ali de um problema para Israel, e não para os dias de hoje, como o sistema religioso abraçou essa ideia. Tá entendendo? Aquele povo daqueles dias de Israel estavam acostumados a viradas de tempo, a consumação de séculos, a entrada de um ciclo, saída de um ciclo. Saiu o ciclo velho, entrou o ciclo novo. E eles falavam que era novos céus e nova terra. A vinda de Deus, por exemplo, em nuvens com poder e glória, é isso aí. Estabelecimento de alianças. O povo estava acostumado a isso. Então isso é uma linguagem totalmente adaptável àqueles dias da nação escolhida, que estava saindo de cena e entrando o quê? Novos céus e nova terra, onde o povo de Deus deixaria de ser uma nação e seria todos. Ou seja, isso faz parte do métier israelita. Isso não tem nada a ver com o mundo de hoje. Mas agora, para acabar essa mensagem, e vamos fechar com chave de ouro. Depois de tantas voltas innecessárias, para se entender o primeiro texto que lemos, vamos então ler o entendimento correto em cima ali de Apocalipse, né? Capítulo 21, versículo 1 ao 4, vamos ler. E o que fizemos aqui é uma hermenêutica clara, uma exegese limpa. Vimos o original, contextualizamos vocês com a cultura judaica com o pacto. Isso é uma prova que aqui ninguém quer enganar vocês. Vamos ler agora com entendimento, abençoado? Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4, para terminar. Glória a Deus. E diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Queridos, ali está falando, vi um novo céu, nova terra, já entendemos que isso ali estava saindo a lei, entrando a graça.
tá? Novos céus, nova terra significa graça, entrada no mundo. E o mar aí significa, a figura do mar para os judeus significa separação, né? Então aí o mar significa separação. A ausência dele significa o quê? Que não haveria mais separação. Não seria somente uma nação, seria todos. Todos teriam acesso às coisas do Pai em sua graça. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ninguém subiu, descia do céu. A cidade nova, a cidade santa desceu e ela está entre nós, como uma noiva belamente vestida para seu marido. E nós encontramos isso aonde? Na nossa mente. A mente ativada. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. Não foi nós que subimos, foi ele que desceu. E eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Meus queridos, o fim estava próximo. A lei estava chegando ao fim. E a vinda de Jesus era iminente. O acerto de contas seria feito. E aí sim entraria novos céus e nova terra. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 2 e 3, que nós já vimos várias vezes aqui, os discípulos de Jesus perguntam, né? Que sinais aconteceriam à sua vinda? Ele diz assim, quando o templo cair. Depois ele dá mais informações ali, né? Mas o principal era o quê? Quando o templo cair. E o templo veio abaixo? Veio, não ficando pedra sobre pedra que fosse derrubada. E na antiga dispensação, atenção, a lei, lá na lei, os espíritos que estavam mortos por causa do pecado, da desobediência, da transgressão da lei, quando morriam, os espíritos ficavam retidos na sepultura, ficavam no inferno. Então, aquela referência que no final ali do texto de Apocalipse que lemos, diz assim: e ele, Cristo, enxugou dos olhos toda a lágrima. E não há mais morte espiritual, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Onde? No ano 70. Então, quando o templo veio abaixo, esses espíritos foram ressuscitados e assim puderam ter um julgamento justo. E foram assim julgados e aos céus se foram. Esse foi o fim daquele mundo bíblico. E isso nunca foi de maneira literal. Porque o mundo nunca terá fim. Esse é o único legado bíblico a ser seguido por nós nos dias de hoje. Essa é a verdade bíblica. Portanto, meus amados irmãos, Jesus não prometeu levar ninguém ao céu e não haverá destruição do mundo. Sinto muito, isso é Bíblia. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.